Os menores abusados sexualmente têm culpa. Que culpa tem o menor indefeso, o menor seduzido, o menor persuadido? Que culpa tem? Mas a Rani é que traz este detalhe que chamou a atenção do Brasil, a declaração desse religioso, hein? Boa tarde, definitivo agora para Rani Veloso. A informação, Rani. Boa tarde novamente, Silas, a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Pois é, esse caso está repercutido ainda nas redes sociais, viu, Silas? Milhares de visualizações da fala do pastor Jonas Pimentel, que é o responsável pela igreja Tabernáculo da Fé, que fica em Goiânia, capital aqui do estado de Goiás. Nessa semana, durante um culto, o pastor disse que as crianças que são abusadas sexualmente também têm culpa, têm participação. Exatamente o que o pastor falou. Olha só, Silas, abre aspas. O pastor disse: existem situações que quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada, porque ela deu lugar. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não em todos os casos. Foi isso que o pastor falou, mas a fala dele, Silas, pegou muito mal e isso repercutiu negativamente entre pessoas famosas, não famosas, enfim, em todos da sociedade. A Polícia Civil do estado de Goiás disse que ainda não foi notificada sobre o caso e também não respondeu se o pastor pode responder criminalmente por essa fala. Alguns internautas falaram que ele está fazendo uma apologia à pedofilia. E não é a primeira vez que um pastor dessa igreja é envolvido em polêmica. Em 2021, o outro pastor, que já morreu até, Silas, ele foi vítima da Covid, mas ele foi denunciado por pelo menos 4 mulheres que frequentavam a igreja por tentativa de abuso sexual também. Porque tem um detalhe, eu não desejo a morte para ninguém, mas os caras que dão uma opinião dessa, eles são religiosos. É como se eu chegasse aqui e desse uma opinião dessa, né? Dizer que crianças, em alguns fatos, nem em alguns fatos, são culpados por serem possuídos. A maioria das crianças, em absoluto, até delas adolescentes, elas estão em estado de constrangimento, gente. Presta bem atenção. Muitas delas são persuadidas dentro de igrejas, de templos, estão ali querendo servir, e aí sempre são persuadidas por pessoas superiores. Quando não das suas famílias, quando não pessoas ligadas à sua família, com pessoas superiores, é chefe, é líder religioso. Eu não estou dizendo que é o caso do pastor. Agora, a polícia, o Ministério Público pode agir de ofício, hein? O Ministério Público pode agir de ofício, não precisa ninguém denunciar, não. A polícia também pode agir de ofício. Aí é um incentivo à pedofilia, enquanto tem religiosos que lutam, que trabalham, por exemplo, o senador Magno Malta, que é o guerreiro contra a pedofilia, que descobriu um caso de pedofilia aqui no estado do Piauí há 10 anos atrás, de um cara que abusou de uma criança, dando carona para ela, para Teresina, a criança doente. E aí, enquanto tem religiosos como o Magno Malta, que luta contra isso, que luta a favor da criança, aparece um religioso para dizer uma merda dessa. Nós lamentamos e aqui ficamos esperando que a polícia, né, pedir os colegas aí da Rede Meio do Goiás que provoquem isso, que a polícia e o Ministério Público goiano possam agir de ofício, que eles podem agir de ofício. Afinal de contas, foi uma declaração que se tornou pública, não só mais para o estado do Goiás, mas para todo o Brasil. Lamentável. Ontem... Silas, pois não, diga. É importante a gente falar a posição também do pastor, tá? Em nota oficial, o pastor pediu desculpa a quem se sentiu ofendido e disse que, na verdade, só quis deixar claro que os pais precisam estar o tempo todo vigilantes aos filhos, para que não deem brechas para esses malfeitores. Foi isso que ele falou exemplo, em nota. Nós entregamos... né, o erro. Não, eu concordo. Se ele concordou com o erro, mas deve responder por isso. Agora, disse uma merda. Porque eu vou mandar um menino meu crismar, ou batizar na igreja. Batizar não, que a gente já batiza muito cedo. E lá na igreja eu não vou poder acompanhar todos os passos. Eu fui coroinha de igreja, né? Nenhum padre era doido de dar em cima de mim, porque aí entrar em taca, né? Podia ser padre, podia ser o que for. Mas a gente sabe, eu gosto de falar da minha igreja para não dizer que eu estou criticando a dos outros. Na minha existem muitos casos de abusos sexuais no mundo inteiro. E em cima de crianças, inclusive de adolescentes, né? Ele pediu desculpas, mas deve responder por isso. Obrigado, Rani, pela sua participação aqui do Campeão de Audiência. Rani deu uma boca quente danada aí, o presidente Lula parece que andou pedindo votos
pro Boulos numa solenidade oficial paga pelo governo. Parece que o governo já tirou essas propagandas do ar, né? Deu um ribuliço, né? Deu um ribuliço danado. Né? Pois é, Silas, foi ontem, né, no evento do Dia do Trabalhador, o presidente aproveitou o palanque, depois que ele assinou a sanção da isenção do imposto de renda, né, para os 2 salários mínimos, aproveitou que o Boulos estava lá, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, e é o seu candidato, e pediu voto para ele publicamente, tá? E não é a primeira vez que Lula faz isso. Aí, em Teresina, em agosto de 2022, ele pediu voto para o, na época, candidato ao Senado, Wellington Dias, né, que agora é ministro do seu governo. E aí Lula deve sim responder. Tanto o prefeito Ricardo Nunes quanto o MDB disseram que vão pedir aí na justiça multa e abertura de um inquérito. Eu acho isso besteira. Ele já tirou, acho besteira, viu? Acho que não precisa responder, ele já tirou. Mas eu consegui acessar, viu? Disseram que ele retirou das redes, mas você conseguiu? Mas eu consegui acessar. Separei, vou já falar sobre esse caso do Banca de Sapateiro com Ari. Quem está lá era um ex-colega meu de parlamento, na comunicação dele, que é o Paulo Pimenta, hein? Muito polêmico. Eles estão agora no Rio Grande do Sul. Ele, o Paulo Pimenta, uma comitiva de ministros, por causa das enchentes e enxurradas. Por conta das enchentes lá. Eu acho que ele errou. E aí, se retirar, eu acho que para que essa confusão toda? Olha, a disputa eleitoral tem que ser nas urnas. Boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Rani Veloso. Olha, daqui a pouco o Padre Araújo vai trazer também um caso, ele de olho na cidade, um caso de um vazamento, rapaz, que causa